Estamos começando agora mais uma aula ao vivo por aqui. E hoje você vai aprender como vencer a insegurança. É muito comum, pessoal, que as pessoas saibam se expressar, mas tenham insegurança na hora de fazer isso. É o que eu mais recebo no consultório hoje, né? Eu percebo isso em várias pessoas que eu acompanho. As pessoas sabem se expressar, as pessoas têm muitas coisas para falar, elas estão cheias de ideias ali para estar transmitindo para as outras pessoas. Só que na hora de comunicar, elas se enchem de inseguranças, se enchem de dúvidas, têm medos e acabam travando, acabam não falando e não estimulando a sua comunicação. Acabam ficando frustradas, chateadas porque gostariam de ter contribuído e não conseguiram fazer isso. E é por esse motivo que hoje eu vou trazer aqui para vocês como vencer essa insegurança, para que vocês possam estar se comunicando, se relacionando da maneira que vocês merecem, da maneira que vocês sabem fazer isso. Combinado? Vamos que vamos! Então, tô vendo aqui o pessoal chegar, sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse momento para poder trocar, para vocês poderem aprender cada vez mais e se fortalecerem aí na vida de vocês. Gabriel tá chegando, Débora tá chegando, Daniel, olha só, coisa boa, né? Ana, gente, vamos lá, eu estou vendo que tem várias pessoas que já me acompanham há mais tempo, pessoas que estão chegando agora. Coloquem aí nos comentários se vocês já estão por aqui faz mais tempo ou se vocês estão chegando agora. Coloquem aí, cheguei agora, já sou das antigas, só pra mim saber certinho aí e identificando os rostinhos de vocês, né? Vários de vocês eu já conheço por aqui. Vamos lá então, tá bom? Vamos começar. Coloquem também aí nos comentários quem sente insegurança na hora de se expressar e de se comunicar. Olha ali, ó, já tô vendo o pessoal novo aqui. Seja bem-vindo, Gabriel. Maravilha! De agora também. Legal. Vamos lá. Quem sente insegurança? Escrevam aí nos comentários. Quem não sente insegurança, né? Pode ficar por aí também. Seja bem-vindo e aproveite para poder se fortalecer ainda mais. Oi, oi, gente! Bom, outra coisa que eu quero falar antes da gente começar aqui para valer a nossa aula é que eu gosto dessa interação, desse contato, tá? Por isso que é muito bacana fazer as aulas ao vivo. Então vocês não precisam se segurar, tá? Escrevam aí nos comentários, conforme eu for falando as coisas, vocês vão pensando em outras coisas aí na casa de vocês, coloquem nos comentários, porque assim a gente consegue trocar, vocês conseguem se conhecer e a gente já vai estimulando essa comunicação. Beleza? Vamos que vamos então. Gente, o que acontece, né? A insegurança, ela aparece cada vez mais forte em algo, né? Quando a gente não tem muito conhecimento sobre aquilo, então a gente não tem muita prática sobre aquilo ali. Então, por exemplo, se eu fosse falar aqui pra vocês sobre algo que eu não conheço muito bem, provavelmente eu iria me sentir insegura. Por quê? Porque eu não tenho domínio daquilo ali, certo? Então, muitas vezes ela vai aparecer por conta disso e por falta de prática. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm muito conhecimento, como eu acabei de falar, mas elas não costumam se expor, elas não costumam expressar aquilo que elas pensam. E aí essa insegurança, ela acaba aparecendo ali, e aí você vai sentindo que você não consegue, você vai se cobrando demais, se exigindo demais, você vai pensando ali que você nunca é bom o suficiente. Vocês já sentiram isso em algum momento? Parece que você ainda precisa estudar mais, você precisa saber mais, você precisa saber se expressar melhor para daí começar a falar. E acaba ali gerando muitas dúvidas, muitos medos e você sente que não consegue avançar, não consegue dar os próximos passos. Se isso acontece com vocês, essa live aí vai ajudá-los demais. E eu vou mostrar como que nós vamos fazer para vencer essa insegurança passando por 3 momentos aqui, tá bom? 3 momentos principais. Para quê? Para vocês já conseguirem organizar tudo isso aí no dia a dia de vocês, né? Pegando passo 1, passo 2, passo 3, anotem, tá? Então eu super indico que vocês peguem ali um caderninho, se vocês têm essa disponibilidade agora, e anotem esses passos para vocês conseguirem estruturar tudo isso no dia a dia e colocar em prática tudo que nós vamos aprender aqui. A ideia não é só que vocês fiquem com mais conhecimento aí na mente de vocês, é que vocês executem, coloquem em prática essas coisas que a gente está falando para que vocês comecem a sentir essa segurança, digamos assim, né? Comecem a deixar para trás a insegurança e comecem a se expressar da maneira como vocês gostariam.
Olha só, né? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Muito esforço chega a ser exaustivo, né? É isso mesmo. Vamos lá. Então, primeiro momento, né? O primeiro passo. O que nós precisamos fazer para que a gente se sinta mais seguro, tá? A gente precisa saber com clareza qual é a nossa intenção de vida, tá bom, pessoal? Aqui a gente não vai falar só a comunicação em si, mas a gente precisa saber o que nós queremos na nossa vida. Hoje eu estava construindo, né, os conteúdos da próxima semana aqui pra vocês e eu decidi falar um pouquinho sobre como foi pra mim a timidez, né? Eu coloquei lá o título, fui muito tímida, mas também ambiciosa. Esse é um título de um conteúdo que vai sair pra vocês na próxima semana. E por que eu coloquei isso? E por que eu estou trazendo aqui já no momento 1, quando a gente pensa em insegurança? A gente precisa saber o que nós queremos alcançar. A gente precisa saber quais são os nossos objetivos de vida. Qual é a pessoa que eu quero ser? O que eu quero transmitir para as pessoas? O que eu quero alcançar na minha vida? Se a gente não tem clareza daquilo que nós queremos, fica difícil agir. Vocês imaginam que você está lá no teu trabalho, louco de vontade de falar, mas aí vem insegurança, vem medo, e você fica pensando, será que eu falo? Será que eu não falo? Ai, deixa pra lá, mas isso aqui não é tão importante. Se você não tem definido qual é o objetivo que você tem naquele trabalho, o que você quer pra tua vida, provavelmente essa insegurança vai ser muito mais forte. Agora, se você tem um motivo, se você tem clareza do que você vai alcançar falando naquele momento em uma reunião no trabalho, ou então com uma pessoa ali do teu trabalho, você vai ter muito mais força para você agir. Então, vamos pensar aqui, pensem já, anotem depois, com calma, o que eu quero crescer no meu trabalho, eu quero poder ter novos amigos, eu quero poder ter relacionamentos saudáveis, eu quero poder construir a vida do lado de uma pessoa boa, né? Eu quero ter alguém para poder me acompanhar na minha jornada, eu quero poder mostrar que eu sou bom, que eu sou competente, eu quero mostrar para as pessoas o valor que eu tenho, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar. Tudo isso está ligado com a definição daquilo que a gente quer para a nossa vida, que vai nos trazer segurança. Eu preciso ter um norte para mim ter segurança, senão eu vou ficar quietinha mesmo, eu não vou ganhar nada com isso, o que vai mudar para mim? Senão eu vou ficar insegura mesmo. Se você tem um caminho certo, se você sabe o que você quer para a tua vida, quais são os valores que você tem, você não vai se perder no meio de dúvidas. Por quê? Porque as dúvidas, muitas vezes, quem coloca em nós são as outras pessoas. Vocês vão percebendo que hoje, por exemplo, você pode estar super segura sobre algo que você vai fazer. Aí alguém chega e fala, ai, mas é sério que tu vai fazer isso mesmo? Às vezes até numa atitude simples, por exemplo, uma roupa que você vai colocar. Você tá lá seguro, né? Se olha no espelho e diz, nossa, como eu tô bonito. As mulheres, né? Nossa, como eu tô bonita. Aí alguém chega e fala assim, é sério que você vai usar essa roupa? Aí a insegurança aparece, né? Aí você já começa a se questionar, mas será que eu vou colocar mesmo essa roupa? Ah, mas talvez eu tenha que mudar, talvez hoje não é dia pra usar vestido, talvez hoje não é dia de usar casaco. Você começa a se questionar. E aí, por isso que é importantíssimo que vocês saibam o que vocês querem para aquele momento ali, o que vocês querem para a vida de vocês, para vocês não se perderem no meio de dúvidas, de inseguranças que não são de vocês, é de outras pessoas. Então, se eu estou lá me olhando no espelho, eu me acho bonita, o dia tá agradável e eu quero transmitir uma imagem X com aquela roupa que eu estou usando, com aquele vestido que eu estou usando, eu não vou me deixar levar pelo comentário da outra pessoa. A gente passa o tempo todo ouvindo pessoas. Vocês escutam pessoas na internet, vocês escutam pessoas em casa, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, o tempo todo tem pessoas falando. E se vocês não têm clareza do que vocês realmente querem, dos objetivos que vocês têm, de quem vocês são, da imagem que vocês querem transmitir, do que vocês querem para a vida de vocês, todas essas informações, todos esses comentários que vocês escutam se transformam em inseguranças. Por quê? Porque vocês estão tentando agir de acordo com o que as outras pessoas esperam de você, que você imagina que essas pessoas esperam de vocês. E a insegurança fica solta ali. Ela se cria, digamos assim. Ela vai se criar. Você vai ouvir um aqui, você vai ouvir outro lá, vai ouvir outro não sei aonde, e essa insegurança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quanto mais clareza vocês tiverem
querem, do que vocês querem, de quem vocês são, quais são os valores que vocês têm, o que vocês acreditam, mais seguros vocês vão ficar para comunicar isso para as outras pessoas, para tomar as decisões de vocês e para alcançar os objetivos de vocês, no sentido assim, de pensar, olha, eu quero me comunicar mais, eu quero me expressar mais porque eu quero uma promoção. E se eu não começar a falar agora, se eu não expor as minhas ideias, se eu não me posicionar, eu não vou conseguir subir de cargo, eu vou continuar aqui onde eu estou agora. Aí você vai então ter a motivação necessária para falar sempre que necessário, para se expor quando você tiver vontade. E quando surgirem aquelas dúvidas, aqueles medos, vocês vão lembrar do que vocês querem naquele momento. O que você quer não é ficar quieto, é você expor aquilo que você sabe. É você falar aquilo que você deseja. Não, Karina, eu não tenho desejo de ter uma promoção. Eu não quero falar naquele momento. Você não precisa, você realmente não quer, então não precisa falar. Aí você também vai estar seguro com essa decisão. Porque o que eu percebo muitas vezes? Tem pessoas que não têm o que falar, não querem falar, mas ficam se cobrando em ter que fazer isso. Ah, porque o que as pessoas vão pensar? Que eu estou aqui quietinho, não estou falando nada? Tá, mas a pergunta que você tem que se fazer é: você quer falar? Sim, eu quero falar, eu quero me expor porque eu quero crescer, eu quero aparecer. Perfeito! Vamos lá e vamos falar. Não é isso que eu quero. Pra mim, aquele momento não foi algo tão significativo, eu não tinha tantas coisas pra agregar naquele momento, não é o meu objetivo ali naquele espaço estar falando, eu não preciso aparecer, então fique em paz, né? Fique calmo, não precisa ficar se cobrando e se exigindo o tempo todo. Certo? Então, a gente vai sempre olhar, quando a gente pensa nesse primeiro momento, para aquilo que a gente quer. Tem inclusive um conteúdo que eu fiz aqui nas redes sociais também, se alguém viu, coloque aí nos comentários, que fala o seguinte: seja mais egoísta. Por quê? Porque a mente de quem tem insegurança muitas vezes está voltada para as outras pessoas. A pessoa está tentando agradar o tempo inteiro, a todo custo, está tentando não magoar o outro, tá tentando sempre fazer tudo que aquilo que você acha que a outra pessoa espera de você. Isso aí só te faz mal. A gente tem que olhar um pouquinho mais pra dentro de si. A gente precisa olhar para o que a gente quer naquele momento. Eu não tô falando no sentido de você pisar nos outros. Ah, eu vou ser egoísta e não vou mais querer saber de ninguém. Não, mas de você também se colocar como uma pessoa importante nas tuas relações, que tem desejos, que tem vontades, que tem capacidade, que tem conhecimento para poder se expressar, para poder se colocar. Senão você vai sempre ficar tentando agir de acordo com o que você acha que o outro espera de você. O grande problema é que cada pessoa pensa diferente, que cada pessoa vai ter uma ideia diferente sobre o que você deve ou não fazer, e aí você perde a tua essência, você perde a tua autonomia, você vai ficar tentando agir de acordo com aquela pessoa que está com você. Então, comigo você vai se comportar de um jeito, com a outra pessoa você vai se comportar de outro jeito, e aí você se perde no meio de tudo isso e a insegurança vem, porque você não tem um caminho, você não tem uma direção, você não sabe o que você realmente quer. A insegurança fica ali firme e forte, ok? Então, está claro esse primeiro momento aqui que é fundamental vocês vivenciarem. Vamos fazer uma limpa de tudo que é do outro. Eu gosto muito dessa frase. Vamos separar o que é meu e o que é do outro. Aquelas expectativas, aquelas vontades, aqueles desejos, é da outra pessoa, é lá do meu pai, é lá da minha mãe, é lá do meu vizinho, é lá daquela pessoa que eu acompanho no Instagram e eu acho ela o máximo. Essas vontades são dessas pessoas, vamos deixar pra lá, não é a minha. Vamos limpar e vamos ver qual é a minha vontade. O que eu quero. O que eu acredito, o que eu penso, e aí isso vai ser o teu norte. O teu norte será o teu objetivo, é a tua intenção. O que eu quero quando eu vou conversar com essa pessoa? Qual é o meu objetivo por trás de tudo isso? Eu quero falar só por falar? Eu quero falar só porque dizem que eu tenho que falar? Só porque ficam comentando que eu sou quietinho, que eu sou tímido? Ou eu quero falar porque eu quero desenvolver uma amizade ali com aquela pessoa? Porque eu quero ter pessoas perto de mim para poder compartilhar a vida? Porque eu quero ter um relacionamento amoroso? Porque eu quero crescer no trabalho? Porque eu quero ganhar mais dinheiro? É por isso que você está querendo falar? Ou é só porque você imagina que as pessoas esperam que você faça isso? Se for pelo segundo motivo,
o motivo está errado. Não importa, você não vai conseguir agradar todas as pessoas que convivem com você. Pouco importa isso. O que importa é o que você deseja. E aí, então, nesse primeiro momento, vamos fazer essa limpa. Vamos dividir o que é dos outros, o que é a expectativa dos outros e o que eu quero, o que é meu e quais são as minhas intenções nessa vida. E aí, quando você for agir, quando você for falar, você vai saber se você está tomando a decisão correta de estar fazendo aquilo ali porque aquilo importa pra você ou se não é isso. E aí você vai saber se você está no caminho certo ou não. O que vocês pensam, pessoal? Escrevam aí nos comentários. Olha a Luana. A Luana foi uma querida maravilhosa que eu tive o prazer de acompanhar. Inclusive tem uma live dela aqui no Instagram, né? Ela esteve aqui junto comigo compartilhando essa transformação que ela teve no processo de vencer essa timidez, de se comunicar com confiança, né? E ela colocou ali, ó, só falo quando quero, aprendi a não me cobrar. Exatamente, assim você consegue viver aqueles momentos ali junto com os outros e não fica só se cobrando e pensando mil coisas. Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Por que tem que falar? Você fala se você quer. E se você quer, você vai se comprometer com isso. Se você quer, você se compromete. Eu quero falar, eu quero me conectar, eu quero aproveitar esse momento aqui com essa pessoa. E é isso que eu vou fazer, certo? Aí você vai entrar em ação. Beleza, vamos lá. Então, primeiro momento, vocês já sabem, vamos fazer essa separação aí para conseguir se sentir mais seguros na hora de se expressar e de se conectar com as pessoas. Vamos para o segundo momento. A gente precisa ter clareza aqui, nesse segundo momento, quais são as dúvidas que nós temos? Quais são essas inseguranças, afinal de contas? Né? Vocês vão perceber, eu quero que vocês comecem a se perceber a partir de hoje, tá? Comecem a se perceber nas interações que vocês têm, nas horas que vocês querem se expor, falar algo, tá? Vocês vão perceber que a gente funciona da seguinte maneira, tá? A gente tá lá vivendo uma situação e aí, de repente, surge um pensamento. A nossa mente, ela dispara ali um pensamento que é automático, nós falamos na psicologia, né? Porque ele simplesmente aparece ali do nada. Esse pensamento, ele gera uma emoção, que vai gerar um comportamento. Emoção, por exemplo, ansiedade, aí eu fico ansiosa, aí eu fico triste, eu me sinto frustrada, entre várias outras emoções, tá? Depois que você sente essa emoção, você tem um comportamento. Então eu vou pegar aqui um exemplo. Digamos que eu quero conversar com o meu chefe, tá? E eu vou trazer aqui um exemplo real, algo que eu já vivenciei lá no passado. Preciso conversar com o meu chefe, essa é a situação. Qual é o pensamento que eu tenho? Ai, mas eu não vou conseguir me expressar direito. Nossa, mas eu acho que eu vou falar besteira. E se ele me pedir alguma coisa que eu não sei responder? Ai, ele é uma pessoa muito importante aqui na empresa. Eu preciso fazer com que ele goste de mim. Eu pensava essas coisas. Vinham várias cobranças ali na hora. Esses pensamentos, eles faziam o quê? Eu ficar extremamente ansiosa. Eu ia conversar com o chefe, eu já tava tremendo. Lá dentro a minha barriga tava doendo, meu coração tava acelerado. Eu tava tensa, eu não conseguia atentar aquilo que ele estava falando, prestar atenção naquilo que ele estava falando, eu ficava toda nervosa. Aí o meu comportamento era qual? Era um comportamento de uma pessoa insegura. Por quê? Porque eu estava me sentindo assim, eu transmitia isso, né, através dos meus gestos, a forma como eu estava me colocando, e eu não conseguia prestar atenção no chefe. Eu não falava as coisas que eu queria, eu não dava ideias, eu ficava simplesmente quieta, muda, esse era meu comportamento, ficava muda, ouvindo o que a pessoa estava falando, anotando se fosse o caso, né, se fosse necessário, só que totalmente perdida, sem conseguir falar o que eu gostaria e sem conseguir prestar atenção de fato no chefe, por conta de tudo isso aqui que eu acabei de contar pra vocês, né, essa forma de funcionar, esses padrões de pensamento que eu tinha naquela época. Depois eu saía daquele momento onde eu estava conversando com ele e eu saía com dúvidas. Por quê? Porque eu não prestei atenção, né? Então se ele me pediu alguma coisa, eu saía com dúvidas, eu não tinha certeza do que ele tinha falado. E aí eu não perguntava pra ele, não perguntava pra mais ninguém. Por quê? Porque eu achava que eu ia ficar parecendo burra. Simples assim. Nossa, ele me falou tudo e eu não prestei atenção. Como assim? Se ele me falou, agora eu vou ter que ir lá e perguntar de novo. Aí eu não queria pedir pros outros porque eu também tinha vergonha. Eu também achava que as pessoas iam me achar incompetente, incapaz. Aí o que acontecia? Eu ficava com as dúvidas,
às vezes fazia as coisas erradas, poderia ter agregado muito mais, poderia ter feito muito melhor, poderia ter mostrado a minha capacidade naquele momento e ficava lá, quieta, né, de lado, mostrando muito pouco daquilo que eu poderia oferecer para as pessoas. Vocês percebem que esse comportamento que eu tive, ele se deu por conta do pensamento. Por quê? Porque eu tava lá pensando, eu preciso fazer com que o chefe goste de mim. Será que eu vou conseguir expressar o que eu quero? Eu acho que eu não vou conseguir. Ele vai me achar tosca, né? Insegura, tímida, entre vários outros pensamentos. Então vocês precisam identificar nesse segundo momento aqui quais são as inseguranças e dúvidas que vocês têm. Vai aparecer no momento que vocês estiverem diante de uma situação que exija de você essa exposição, essa comunicação. Comecem a se monitorar a partir de hoje, tá? Eu vou no trabalho, preciso me expor, o que passa na minha mente? Comece a se monitorar, eu vou sair em um grupo de amigos, o que passa na minha mente? E isso fica acontecendo o tempo todo na exposição, né? Diante das relações que se tem aí no dia a dia. Comecem a identificar essas inseguranças. E vocês podem fazer isso de uma maneira mais profunda ao longo dos próximos dias, se percebendo, e vocês podem fazer algo já mais direto. Depois que terminar essa aula aqui, vocês já podem pegar ali um papelzinho e começar a anotar. Tá? Comecem a anotar ali. Eu tenho tal dúvida, eu tenho essa dúvida, eu penso isso, eu penso aquilo. Comecem a escrever tudo. Eu penso que a pessoa vai me achar tímida. Eu penso que a pessoa vai achar que eu sou burra. Exemplos aqui que eu utilizei, que eu trouxe pra vocês agora. Eu acho que a pessoa vai me achar burra. Eu acho que a pessoa vai achar que eu sou incapaz, que eu não consigo realizar as coisas. Eu acho que a minha dicção não é boa. Eu acho que a forma como eu me expresso não é legal, não é interessante. Eu acho que as pessoas não se importam com o que eu tenho pra falar. Eu acho que eu vou falar besteira. Eu acho que eu não tenho nada de relevante aqui pra trazer no trabalho. Eu acho. Coloquem tudo ali, as dúvidas, as inseguranças que vocês têm. Quando vocês fazem isso, vocês vão começar a ter clareza do que tá travando vocês lá no momento de conversar. Porque tudo isso acontece muito rápido. Esse exemplo que eu trouxe do chefe, por exemplo, acontece tudo muito rápido. Eu não fico lá pensando, refletindo sobre e tal. Simplesmente acontece. O chefe me chama pra conversar com ele, a timidez aparece, fico lá cheia de medo e não consigo me expressar. Então agora vocês vão começar a olhar isso antes. Né? Vão começar a perceber isso antes e não vão se deixar levar por essas dúvidas. Eu sou burra? Que era um pensamento que eu tinha. Não, eu não acho que eu sou burra. Eu realmente acredito que eu tenho muito conhecimento e naquela época que eu precisava conversar, eu já tinha conhecimento, eu já sabia das minhas funções, eu já sabia o que eu tinha que falar, eu tinha muita capacidade para chegar e trazer uma ideia muito relevante, muito positiva para o meu chefe ou para qualquer outra pessoa. Eu sei disso. Então por que eu ficava me deixando levar pelo pensamento de que eu era burra, que eu não conseguia falar, que eu era incapaz? Por que eu deixava? Porque eu não tinha esse conhecimento aqui que eu tô falando pra vocês agora. Aí o que acontecia? As coisas simplesmente iam acontecendo, dia após dia eu me sentia envergonhada, ficava com medo, ficava ansiosa e nada mudava na minha vida. Eu continuava daquele jeito ali, tá? Então, quando a gente pensa nesse segundo momento, é para vocês começarem a identificar travas. Identifique as inseguranças, as dúvidas que vocês têm. E aí a gente vai começar a destravar tudo isso. Então, como que se destrava tudo isso? Dessa maneira aqui que eu falei pra vocês. Eu sou burra? Aí você se pergunta, tá, mas isso aqui que eu tô acreditando é verdade? É coerente? Não, eu não sou burra. Eu tenho muito conhecimento. Por quê? Porque eu trabalho todos os dias, eu estou aqui sempre buscando aprender mais, eu tenho um conhecimento aqui dentro da empresa já faz um bom tempo. Enfim, aí você vai mostrando pra que você vai ficar alimentando esse pensamento então. Ah, Karina, mas acontece que o meu pensamento é que eu não sei me expressar e eu realmente não sei me expressar. Ok, vamos dizer que isso aqui aconteça aí com vocês. Eu realmente não sei me expressar. Por que você ainda não sabe se expressar? A gente vai ter que ver. Aí vocês vão ter que fazer essa análise aí. O quanto que isso é uma verdade absoluta, e eu acredito que não seja, né? O quanto que tem verdade aí e o quanto não tem. Então eu não sei me expressar. Você consegue conversar com as pessoas no teu dia a dia, com algumas pessoas? Ah, eu consigo. Você consegue passar uma informação e a pessoa te entende? Sim, eu consigo. Ok, então você sabe se expressar. Ponto. Qual que é o objetivo ali de uma comunicação? Você transmitir aquilo que tá dentro da tua mente que você quer para outra pessoa e ela entender isso.
Perfeito, talvez você ainda não saiba se expressar da maneira que você gostaria, ou seja, aí já vem um nível de perfeição daqui a pouco. Ai, porque eu quero me expressar sem mostrar que eu estou ansiosa, eu quero me expressar falando desse jeito e de tal jeito. Poxa, isso já vai pro campo de aperfeiçoamento e daqui a pouco você tá sendo perfeccionista e tá se exigindo demais. Mas o pensamento que aparece é eu não sei me expressar, ele não é um pensamento verdadeiro. Ele é um pensamento que traz ali talvez uma dificuldade de você se expor algumas coisas, mas que ele acaba sendo muito fechado e quando você só escuta ele, parece que você não tem o que fazer, você não consegue se expressar de maneira nenhuma. Então a gente sempre traz assim, ó, que esses medos, essas inseguranças que eu tô trazendo aqui pra vocês, não traz a verdade junto com ele. Traz o quê? Muitas vezes uma informação incompleta ou uma informação errada. E burrice é a gente ficar acreditando em algo que não é verdade. 2 exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Eu sou burra? Não. Isso é uma mentira. Eu ficar acreditando nisso não me leva a lugar nenhum. É tolice, né? Vocês não acreditam? Ah, eu não sei me expressar. É verdade? Pode ser que você tenha certa dificuldade. Mas se você consegue transmitir uma mensagem para alguém, você já consegue atingir o objetivo. E se você quer melhorar a tua comunicação, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Né? A gente está sempre se aperfeiçoando cada dia mais. Então você vai correr atrás disso. Então quando você lista, percebe as tuas inseguranças e os teus medos, você começa a ter mais artifícios para poder desbloquear essas travas, desbloquear essas inseguranças e começar a correr atrás daquilo que realmente importa. É isso que importa para você. Você ir em busca dos seus objetivos, que foi definido lá no momento 1. Somente isso que você quer. Para que eu alcance os meus objetivos, eu preciso melhorar mais a minha comunicação? Preciso. Então você vai atrás de fazer isso. O que a gente percebe muito, pessoal? Que tem muitas pessoas que se prendem no problema e não começam a ver a solução. Elas só ficam pensando, ai, mas eu sou tímida. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Eu tenho medo de me expor. Ah, porque eu fico vermelha na hora que eu vou falar. Não tenho o que fazer, não, porque lá no passado eu tive experiências muito ruins. Ok, eu entendo tudo isso. Eu passei por tudo isso também. Acabei de contar alguns exemplos aqui pra vocês. Só que a gente precisa olhar para a resolução de tudo isso. Ok, você teve os seus problemas, você teve as suas dificuldades, nós compreendemos, nós acolhemos a nossa história, nós acolhemos os nossos sentimentos, os nossos medos, mas a gente precisa passar para o próximo nível. A gente precisa ir atrás de alcançar os objetivos, certo? Então, se eu tô com medo agora, vamos fazer essa análise aqui dessas inseguranças, vamos ver o que tá certo, o que tá errado aqui. Eu vou dizer para vocês que a maioria desses pensamentos, eles estão equivocados. Eles são medos, só medos. E medos a gente desbloqueia. A gente vai pra frente. E aí isso vai ficando cada vez mais forte dentro de nós, a nossa segurança, quando nós passamos para o terceiro momento. Aqui que eu vou já transmitir para vocês agora. Qual é o terceiro momento? A gente precisa ter um plano de ação e executar esse plano de ação. Por enquanto, nós tínhamos um objetivo, certo? Depois, a gente começou a entender quais são os medos, as travas e as inseguranças que estão nos impedindo de alcançar esse objetivo. Quando a gente começa a eliminar, a desbloquear tudo isso, a gente vai para a ação, certo? Aí a gente vai pensar o que nós queremos fazer para alcançar esse objetivo. Vamos pegar aqui um exemplo no trabalho, tá? Eu quero uma promoção. Beleza, você quer uma promoção, mas o meu chefe falou para mim que eu preciso falar mais, eu preciso expor mais as minhas ideias, porque eu acabo ficando de lado. Para mim ter essa promoção é importante eu começar a me expor mais. Perfeito, você já tem um objetivo. Você já trabalhou as suas travas, né? Dentro do momento 2. Agora você vai para um plano de ação. O que eu preciso fazer para começar a me expor mais ali? Eu vou precisar daqui a pouco
a começar a falar aquilo que eu tenho de ideias, de projetos. Eu vou precisar falar em reuniões, eu vou precisar chegar e marcar um horário lá para conversar com ele, para falar aquilo que eu tô percebendo da empresa, do meu trabalho. Eu vou precisar daqui a pouco falar com pessoas de fora da empresa, aumentar vendas, metas, né? Isso vai depender do trabalho de cada um de vocês, né? Isso vai depender muito de cada momento. Ótimo, então eu vou colocar lá no meu plano de ação, eu vou falar nas reuniões, eu vou expor a minha opinião, eu vou criar novos projetos, vou anotar lá várias ideias e tal, depois eu vou selecionar algumas e vou apresentar para o meu chefe. Eu vou começar a fazer com que as pessoas me vejam, e aí vocês colocam detalhe por detalhe de como fazer para que as pessoas vejam vocês. Perfeito, agora a gente vai começar a entrar em ação, né? Eu gosto muito de uma técnica que eu chamo de como, quando e onde. Por quê? Porque ela te orienta sobre a maneira como você vai fazer isso, vai colocar em prática tudo que a gente está falando. Então, eu descobri que eu preciso expor mais a minha opinião em uma reunião. Descobri isso. Ótimo. Então, como você vai fazer isso? Olha, eu já percebi que quando eu deixo as outras pessoas falando antes, eu acabo ficando mais de lado e tal e não falo. Chega no final da reunião e eu acabo não falando o que eu gostaria. Vamos pensar em como vamos fazer para resolver essa situação para você começar a dar os seus primeiros passos. Será que se você for uma das primeiras pessoas a falar, você não vai ter mais facilidade? Aí você já fica em paz pro resto da reunião, não fica se cobrando? Então vamos tentar já no início da reunião buscar esse espaço para você colocar o que você está pensando? Ok, mas Karina, eu não sei o que falar naquela hora. E se a gente fosse pensar antes então da tua reunião, ideias sobre assuntos que você poderia trazer ali? Aí escreve 1, 2, 3 tópicozinhos ali, e aí no início da reunião você já vai chegar pronto, preparado ali e vai trazer o que você quer. Ai, Karina, mas eu ainda fico inseguro. Aí você vai ter que olhar para aqueles pensamentos ali que a gente tá falando. Tem coisa aí no meio que tá te atrapalhando. Nessa técnica do como, quando e onde, você vai saber exatamente o que fazer e o momento onde você vai fazer isso. Como? Dessa forma, eu vou me planejar, eu vou saber mais sobre aquela reunião, o que vai ser tratado lá, eu vou trazer os conhecimentos que eu tenho, vou organizar ali 1, 2, 3 tópicozinhos para mim não me perder na hora, para mim conseguir expor. Beleza. Quando você vai fazer isso? Na reunião de quinta-feira, por exemplo. Onde? Lá naquele espaço. Quando, né? Dentro do quando, já no início da reunião, se for o fato. Eu estou trazendo um exemplo, não quero dizer que vocês têm que fazer exatamente dessa forma. Mas a lógica é essa. Vocês vão identificando as inseguranças, o que está travando, o que está incomodando, vocês vão desmentindo todos esses medos, desbloqueando todos eles, né? E aí vocês podem até ver quais são os mais fortes, porque quando vocês forem perceber essas inseguranças, vocês vão perceber quais são aquelas que são as mais impactantes. Daqui a pouco tem um medo, vocês podem dar notas de 1 a 10. Eu gosto muito de notas, por quê? Porque fica claro o que está atrapalhando ali. Então, digamos que eu fui lá e listei, saí da aula hoje aqui com a Karina e listei todas as inseguranças e dúvidas que eu tô tendo. Deu 10 lá. Dessas 10, coloca uma notinha do lado ali, coloca a nota de 1 a 10, o quanto que aquilo ali tá te atrapalhando e está te interferindo, tá? Eu percebi que tem uns aqui que é 5, não é muito. Mas tem umas outras aqui que é bastante, tá me travando, é nota 10, nota máxima. Né? Tem gente que às vezes eu pergunto de 1 a 10, quanto que você se sente assim? Ou quanto que isso aí tá te atrapalhando e tal? Às vezes eu coloco 20. Nossa, esse aqui é o ponto que eu preciso trabalhar. É aqui que estão os problemas. Aí você vai desmentindo, como eu expliquei antes. Mas ainda tá difícil fazer isso. Procure uma pessoa que possa te ajudar a te dar clareza com relação a tudo isso, para ver se é isso mesmo que tá acontecendo. Se existir uma dificuldade, busque resolver essa dificuldade e não se conformar com ela. Karina, eu percebi que eu acabo me enrolando muito na hora que eu vou me expor. Eu falo demais e a pessoa não entende nada. Perfeito, ok? Você já pode começar do jeito que você sabe falar para se expor, e aí você vai no passo do aperfeiçoamento e começa a pensar em maneiras de melhorar o teu discurso, tá? Então você vai em busca de resolver o problema e não vai se apegar nele e levar junto, né? Bota no colinho e diz, meu querido problema, vem aqui que eu vou te levar comigo.
Não, você vai resolvendo aos poucos, tá certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Ah, legal saber que vocês estão gostando da live. Maravilha. Deixa eu ver aqui que tem umas perguntinhas. Achei umas perguntas bem legais aqui que eu vou trazer para vocês. Olha só que interessante. Pessoas que pensam muito antes de falar. Pode ser um fator de ser introvertido? Vocês sabem qual que é a diferença de introversão e timidez, gente? Vocês sabem qual que é? Bom, eu vou explicar agora, tá? Timidez é a dificuldade de se expor. É a dificuldade de falar, de se expressar, tá? E de se relacionar, consequentemente, com as pessoas. Introversão é uma característica mais de personalidade, onde a pessoa não tem a necessidade de se expor e de se expressar. Ela gosta, às vezes, de ser mais observadora, de ficar mais tranquila na dela. Ela só vai ouvir, ela não vai ter a necessidade de se expor e de falar. Ela tá feliz assim, tá? O tímido não tá feliz, o tímido tá inconformado. Ele tá triste, frustrado, se sentindo incapaz, porque gostaria de estar falando. Essa é a grande diferença. Quando uma pessoa começa a fazer terapia, né, que eu acompanho mais de perto, inclusive eu vi aqui que a Maria comentou que gostaria de fazer, pediu como marcar uma consulta. Maria, você pode entrar depois que terminar a aula lá no link da minha bio. Lá você vai entrar no site da terapia e você vai conseguir marcar a sua sessão inicial de avaliação, tá bom? É só clicar lá e qualquer coisa pode me chamar ali no direct também se tu tiver alguma dificuldade. Bom, quando a gente inicia então esse processo de terapia, nós fazemos análise corporal. O que significa análise corporal, pessoal? Significa que nós, através do corpo da pessoa, fazemos uma análise para saber como a mente dessa pessoa funciona, tá? Isso porque quando nós estamos lá nos primeiros anos de vida, o nosso corpo, né, está se formando e se moldando, e a nossa mente também, desde a fase da gestação até ali por volta dos 5 anos de idade, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é essa análise corporal, onde a gente sabe quais são os traços de caráter de cada pessoa. Com isso, a gente descobre qual é a porcentagem de introversão e extroversão. O quanto que a pessoa necessita estar junto com os outros e o quanto que a pessoa não precisa disso. É muito interessante, a gente se choca mesmo, porque muita gente, eu diria que a maioria das pessoas que eu acompanho, elas têm uma porcentagem de extroversão muito grande. Só que elas sentem timidez e vergonha, medo de se expor. Olha só que curioso, né? E aí a pessoa diz assim, é muito comum pra mim eu ouvir assim a pessoa dizendo: nossa, eu não achava que eu era extrovertida, eu sempre achei que eu era mais introvertida. Por que isso acontece? A pessoa quer se expor, a pessoa quer conversar, quer se relacionar, mas ela se exige tanto, é uma cobrança gigante em cima dela, que aquela interação ela acaba ficando pesada. Aquela interação é difícil, você sofre, você vai em um lugar já pensando como vai ser difícil ficar lá, então você prefere ficar em casa sozinho. Por quê? Porque senão você vai sofrer. Entre vários outros motivos aí no meio. Então, tem muita gente que tem uma alta extroversão, mas acaba achando que é introvertida por conta desses desconfortos e dessas inseguranças. Agora, tem muita gente que é introvertida mesmo, não tem essa necessidade de se expor e acaba tendo a timidez porque ela não foi estimulada a falar, né? Não conversou muito, e aí a insegurança ela aparece porque quanto menos você faz uma coisa, mais inseguro você fica. Aí a pessoa que é mais introvertida às vezes escuta coisas negativas dos outros, porque a pessoa tem que falar, como se ela fosse uma pessoa estranha, é uma pessoa fria, sabe esse tipo de coisa? Aí a pessoa fica se sentindo estranho mesmo, e aí tem mais timidez também. Isso acaba aumentando. Ou seja, eu comecei a falar tudo isso aqui pra vocês porque timidez é diferente de introversão. Tem muita gente extrovertido
extrovertida que sente timidez. Tem muita gente introvertida que sente a timidez também, tá? E quando a timidez existe, a gente precisa trabalhar ela, superar ela, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e viver bem e feliz com quem nós somos, certo? Se eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu preciso estimular essa interação, senão eu vou ficar chateada, triste, sentindo que eu poderia ter entregue muito mais e não consegui. Se eu sou uma pessoa mais introvertida, eu vou começar a aceitar os momentos que eu quero e os momentos que eu não quero falar. Eu vou aceitar o meu momento de ficar mais quietinho aqui, sem precisar ter que ficar me expondo o tempo inteiro. E quando eu precisar fazer isso, quando eu precisar me expor, eu vou fazer isso. Porque introvertido não quer dizer... ser introvertido não quer dizer que você não consegue se expressar e se comunicar. Simplesmente que você não tem essa necessidade da mesma forma que um extrovertido. E lembrando que nós temos uma porcentagem dos dois. Algumas vezes a extroversão vai ser maior e a introversão menor, ou o oposto, tá? Mas não tem ninguém que é 100% extrovertido em tudo ou 100% introvertido em tudo. Entendem? Tem aí um pouco dos dois dentro de cada um de nós. Vamos ver o que mais vocês estão falando. Quando estou com um amigo, eu sou extrovertido, mas quando estou sozinho, eu mal olho na cara de ninguém. O Gabriel colocou, né? Então, provavelmente você está se sentindo um tanto inseguro, sem jeito, com vergonha, né? Por vários motivos ali na hora que você está sozinho. E aí você não consegue mostrar aí esse teu lado mais extrovertido para as pessoas. A Ana colocou, já ouvi numa entrevista de emprego que eu não era compatível com o trabalho por conta da atividade em si, não por conta da atividade em si, mas pela coordenação exigir uma pessoa expansiva como ela. E isso pode acontecer, eu sei que a gente fica chateado, né? A gente fica magoado, mas aí a questão é, né, mais uma vez, o que você quer, tá? Se você quer estar numa vaga que vai exigir essa competência, né, onde você precisa se expor, você precisa falar, você precisa se comunicar dessa forma mais expansiva, se você quer isso, nesse momento é a hora de você olhar e dizer, poxa, eu vou dar um jeito de desenvolver essa minha comunicação, porque é isso que eu quero pra minha vida. Agora, não é isso, Karina, não é o trabalho que eu desejo, não faz sentido com as minhas expectativas de vida e tal. Então, é a vida que segue e vamos em busca daquilo que nós queremos naquele momento. Por isso, a importância de saber o que se quer na vida. Porque senão a gente pode pegar essa informação, essa situação ali que a Ana vivenciou e levar como algo muito ruim e você ficar pensando ali, ai, porque eu devia ser assim, porque eu tinha que ser mais expansiva, ai, que triste, não, então, ai, a pessoa não tem sensibilidade comigo, agora o que eu vou fazer? Então a gente acaba caindo nessa questão de sofrer com algo que é da outra pessoa, sofrer com algo que aconteceu e não tá alinhado com o que nós realmente queremos pra nossa vida. Beleza? Vamos ver aqui. Legal, né? Outra pergunta. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui, porque já estamos há um bom tempo juntos, né? O tempo passa muito rápido, né, pessoal? Quais são as raízes da insegurança? Essa pergunta aqui também é muito boa, né? E as raízes da insegurança, a insegurança, ela vem desde sempre, né? Se a gente for parar pra pensar, desde que nós somos pequenininhos, a gente vai aprendendo com as outras pessoas. A gente vai aprendendo a se tornar mais inseguro ou seguro, com base nas coisas que nós realizamos, né? Com base naquilo que nós escutamos das outras pessoas, de acordo com as nossas vivências. Eu falei pra vocês, quanto mais a gente faz algo, mais fácil fica para nós e mais seguro nós nos sentimos. Outro exemplo. Quando eu fiz uma live assim pela primeira vez, eu estava muito insegura. Por quê? Porque eu não dominava isso, eu não sabia nem como ligar. Eu lembro que eu não sabia como entrar ao vivo, eu ficava com medo. Se eu apertar nesse botão aqui, eu já vou entrar ao vivo, as pessoas já vão estar me vendo. Eu estava insegura por quê? Porque eu não tinha feito aquilo ali. Quando eu faço repetidas vezes a mesma coisa, eu vou entendendo que eu sou capaz. Perfeito, né? Ótimo, eu consigo fazer isso aqui. Aí a minha segurança vai aumentar. Eu vou ficar seguro daquilo ali. Eu não tenho que ter medo de fazer uma live, porque eu já fiz isso várias vezes, eu sei como funciona, eu sei que eu consigo, pronto, acabou. Estou segura. Quando nós olhamos, né, que eu disse assim pra vocês, a insegurança vem desde sempre no sentido de que desde que nós somos pequenos, nós vamos aprendendo a fazer as coisas, a gente percebe que
tem muitas coisas que nós não fazemos ao longo da nossa vida porque foram se instalando medos, foram se instalando, né, inseguranças aí no meio do caminho que eu não fiz, e quando eu não faço algo, eu fico com mais insegurança. Eu nunca falei em público, nunca é uma palavra muito forte, né, mas as vezes que eu falei não foi legal. Então eu tentei fugir a partir de ali todas as vezes para não ter que passar por essa situação de novo. A insegurança se instalou, o medo, a ansiedade, tudo junto, porque todas essas coisas que eu tô falando pra vocês, tudo tá juntinho, tá? Se instalou tudo isso, falou em se apresentar em público, pronto, se foi. Não vou conseguir, já dá pânico, já dá crise de ansiedade e a pessoa não faz. Por quê? Porque ela aprendeu ao longo da vida dela que aquilo ali é perigoso, que ela não é capaz de fazer aquilo. Então, se ela não repetiu várias vezes e teve situações positivas, ela vai sentir que não consegue e a insegurança vai aparecer. Ao longo da nossa vida tem coisas que a gente faz e tem coisas que a gente não faz. Aquilo que nós não fazemos é mais difícil. Por quê? Porque a gente não tem capacidade? Não, porque a gente só não está acostumado. Capacidade a gente tem, só não consegue fazer porque não treinou, não desenvolveu. Então, se uma pessoa não foi estimulada ao longo da vida dela, ela não falou, não se expressou, quando ela ficar mais velha, ela vai ter maior dificuldade e vai ficar mais insegura. Se foi uma pessoa que falou pelos cotovelos, né? Foi muito estimulada, conversou e tal, ela vai ter mais facilidade. Uma pessoa que está fazendo pela primeira vez uma apresentação em público, ela vai estar mais insegura do que uma pessoa que já faz apresentações em públicos há anos. Só que existe uma coisa muito importante também, ó. Eu vou falando pra vocês e vou lembrando de coisas, né, que eu acho que são importantes de serem colocadas. Tem gente que passa anos fazendo apresentações em público e não se sentem ainda confortável. Eu tô dando exemplo da apresentação em público, mas isso serve pra qualquer coisa. Conversar no dia a dia, expor a opinião, dizer não, várias coisas, né? Tem gente que faz isso com frequência, por exemplo, a questão de falar em público, só que ela interpreta aquela situação de uma maneira muito ruim e ela não consegue se sentir feliz ainda com aquela apresentação. Então, daqui a pouco é aquela pessoa que se exige muito, que tem uma autocobrança exagerada, que é muito perfeccionista, que sente que poderia ter feito melhor, que fica pensando que passou vergonha. E tudo isso são interpretações que ela faz, são equívocos, né? Assim como eu expliquei pra vocês antes, são equívocos. Ah, eu devia ter falado diferente. Nossa, você viu como é que aquela pessoa me olhou? Meu Deus, porque eu não consigo olhar nos olhos das pessoas que estão me acompanhando. Jesus Cristo, eu gaguejei naquela hora e aí ficou em segundos. Todo mundo percebeu que eu tava nervoso. Ó, se você vai tendo repetidas situações assim, você também vai ficar inseguro. Por quê? Porque você acha que vai ir lá na frente dos outros para passar vergonha. Então, para você sentir essa segurança, é necessário você ter repetidas ações, né? Que tá dentro do terceiro momento, onde você tem o teu plano de ação, começa a executar, e aí você vai lá, faz isso e tem experiências positivas. Se você tem experiências boas, eu não tô dizendo que você tem que ir lá e arrasar e ser o melhor orador de todos, mas você sair de lá com aquela sensação de dever cumprido. Você sair de lá pensando, nossa, que incrível, deu certo. Mesmo que você tenha se enganado em algum momento, mesmo que você tenha se perdido talvez, esquecido alguma coisa, gaguejado, ficado um pouco ansioso, tá tudo bem. Se você se cobra demais, esse tipo de coisa vai ser horrível. E aí, ao invés de você sair com uma sensação boa, você vai sair com uma sensação ruim. E com a sensação ruim ali dentro de você, você não vai querer fazer de novo. E aí, o medo vai se instalar ali dentro de vocês. Ok? Então, é dessa forma que nós vamos estar vencendo essa insegurança. Mais uma vez, anotem isso que foi falado na aula. Façam os exercícios, tá? Todos os momentos que eu trouxe aqui para vocês, traz com eles, né, reflexões. Reflitam sobre isso, anotem, escrevam e coloquem em prática. Recapitulando, momento 1. Defina o que você quer e o que você deseja. Tenha claro qual é a sua intenção para você não se perder no meio do caminho com coisas que não são suas. Depois, momento 2, você vai estar ali destravando essas inseguranças, essas dúvidas. Liste todas as dúvidas que vocês têm, quais são os pensamentos que aparecem ali na hora de se expor e comecem a destravar.
Comecem a perceber o que é realmente verdade e o que não é. A maioria das coisas não é verdade ou está faltando informações. E se necessário, peça isso para outras pessoas ali ao redor de vocês também, tá? Para vocês terem mais clareza dessas inseguranças. Depois que essas dúvidas ali forem olhadas, né, e entendidas, nós vamos para o terceiro momento, que é o momento onde você vai fazer um plano de ação para alcançar o que você quer, tá? Então, você vai colocar lá quais são as ações que você precisa ter para alcançar o que você deseja, né? E você vai colocar lá, pode até utilizar a técnica do como, quando e onde para organizar melhor tudo isso, entrar em ação, ter experiências positivas, experiências boas de superação, onde então você vai começar a sentir que consegue, a tua insegurança vai diminuir e a tua confiança em si e a sua segurança irão subir e você vai ficar mais feliz e satisfeito aí dentro do que você precisa. Sim, a live ficará salva aqui no Instagram, tá bom? Pessoal, então estamos encerrando agora essa nossa aula. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre maravilhoso poder estar aqui. Vamos que vamos, um beijo e para quem quiser ter um contato mais próximo, né, através da psicoterapia, é só clicar no link da bio, lá vocês vão saber direitinho como que funciona a terapia focada na timidez, beleza? Beijo, beijo e até a próxima!